Shalom, shalom. Reiniciando aí, depois das quedas, realmente, do sinal de internet. Vamos aí voltar, né, à tarde com a Torá, estudar a Torá. É o tema nosso de hoje. Hoje, dia 23 de setembro de 2022 e 27 de Elul do ano 5782. Nos preparando para Rosh Hashanah, né? E nós estamos aí falando sobre o que os nossos mestres falam para esse período do mês de Elul e de Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde nos fala sobre três formas, né, de alcançar a salvação e afastar uma má sentença. A Teshuvá, que é um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Tefilá, que são as nossas preces especiais de Rosh Hashanah, que temos aí o Marzor, né, compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstad, e então são as preces especiais que os nossos sábios trazem para nós, né, dentro de um contexto de salmos, louvores, gratidão, exaltação ao nosso Deus, e também a nossa própria tefilá, a nossa prece espontânea. E a de Sedaká, que são as suas doações, ofertas, dízimos, atos de bondade, atos de caridade, que precisam ser feitas de forma especiais nestes dias, né? E aí, dentro da de Sedaká, você direciona as suas ofertas realmente para as comunidades que você queira fazer, né, a sua doação, né, fazer práticas de bondade, justiça, e por aí afora vai. Então, essas três ações, né, é exatamente para que nós possamos alcançar salvação e afastar uma má sentença. Teshuvá, Tefilá e Tzedaká, né? Nós ouvimos segundo os nossos mestres falam, né, esse é o período em que soa para nós uma sirene. E nós sabemos que a sirene, o soar da sirene, sempre é um som de alerta, né? Então, os nossos mestres dizem o Teshuvá, o Tefilá, o Tzedaká, Ma'avirim e Tiroa Hagezerá, que significa o arrependimento, a oração, a caridade, convertem a má sentença. Todo aquele que está rezando aprofunda-se em concentração e meditação. Por isso, né, esta sirene soa para nós nesses momentos finais do ano 5782, para podermos adentrar, sem sombra de dúvidas, em Rosh Hashanah, o ano novo, que se estende nos 10 dias até Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, né? Conhecido também assim, justamente são dias temíveis, onde nós precisamos realmente estarmos aí com o arrependimento, a oração e a caridade, que se convertem toda e qualquer má sentença em boa sentença, para que nós possamos ter aí, de fato, as boas bênçãos da parte de Hashem para as nossas vidas, ok? Nós temos uma passagem muito conhecida aí no livro de Jonas, né? Yoná, capítulo 1, verso 6, que diz assim: que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus. Então essa passagem aqui é muito conhecida, justamente, né? Yoná, o profeta Jonas, Deus deu a ele uma tarefa, uma missão, para que ele fosse a Nínive e anunciasse os juízos divinos sobre Nínive. E Jonas, né, ou Yoná, no seu original, ele desviou-se do objetivo, ele desviou-se da rota, melhor dizendo. Então ele embarcou em uma viagem em posição contrária à que ele deveria ir, para Nínive. Então ele tomou uma posição contrária. E o navio em que ele estava sendo acometido por uma grande e temível tempestade, em que os seus
navegantes experientes viram que era algo diferente, não era uma tempestade comum. Então eles perceberam que realmente havia ali a ira dos céus contra aquela embarcação. Então, né, segundo ali os seus tripulantes, cada um começou a buscar e clamar aos seus deuses, né? Mas aí então encontraram Jonas dormindo. E aí então acordaram ele e falaram para ele: que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus. Né? Então esse versículo do capítulo 1, verso 6 de Jonas traz para nós uma realidade. Né? Nós um dia estávamos dormindo para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Mas, pela graça e a misericórdia de Hashem, nós tomamos uma posição, tomamos um momento em que nós nos levantamos e nós clamamos a Deus. Nós queremos te conhecer, nós queremos trilhar as veredas da verdade para poder conhecer a ti, a tua vontade e fazer a tua vontade. E então Deus nos respondeu. E agora, nesses momentos em que nós estamos findando um ano para início de um novo ano, né, isso se renova para nós, né? Com a nossa autorreflexão do ano que está se findando, onde nós estivemos aí vendo méritos e pecados, e ainda estamos, né, até iniciar o novo ano. Então é um momento da autorreflexão. Então é um momento realmente que essa palavra se torna muito produtiva, né? Levanta-te, clama ao teu Deus, né? Então por isso que nós possamos realmente clamar ao nosso Deus, sabemos quem Ele é, e que nós possamos aí realmente através do arrependimento, a techuvá, a oração, a tefilá e a tzedaká, atos de caridade e justiça, nós possamos aí realmente clamar ao nosso Deus para que toda e qualquer má sentença seja realmente de fato convertida ou mudada para as boas bênçãos da parte de Hashem, ok? Temos o conhecimento, e isso graças a Hashem, né, que tem nos dado através dos seus sábios, dos seus mestres, né, e das orientações rabínicas. Realmente temos aí recebido essas orientações sobre as questões dos dias temíveis. E nós sabemos que Rosh Hashanah não foi fixado no dia da criação do mundo, mas no sexto dia, o dia da criação do homem, né? Então, Rosh Hashanah é o dia da criação do ser humano. Disso aprendemos que a criação do mundo por si só não é um motivo de alegria e de Yom Tov, um dia realmente agradável, um bom dia, já que o mundo oculta a luz de Deus e não é possível sentir que o Eterno dá existência ao mundo a cada momento e a cada momento. Então, o que não é assim no dia da criação, mas realmente no dia da criação do ser humano, para o homem foi dado a força de revelar no mundo a luz divina. Isso através de seu comportamento, de acordo com a Torá. Então, este é um dia apto a ser lembrado. Por isso, Rosh Hashanah de fato, né, em toda a extensão dos 6 dias, né, de fato a criação, o dia da criação. Mas explicitamente Rosh Hashanah, o dia do ano novo, é exatamente o dia da criação do ser humano. Foi o dia que Deus criou o homem. Então, este dia é para ser lembrado, né? Dentro desse aspecto, os nossos mestres falam, né? Assim como nós vemos várias festividades que acontecem ao longo de 7 dias, então o dia da criação é uma festividade que se estende por 7 dias. E no 6º dia é o dia da criação do ser humano. E é por isso que o Rosh Hashanah, ele começa exatamente nessa data. Porque nessa data, a data da criação do ser humano,
foi Deus, pela sua infinita bondade, que ele deu realmente ao homem, ao ser humano, a capacidade realmente de revelar a luz divina neste mundo. Então, esse é outro aspecto que nós temos aí dentro da questão de Rosh Hashanah, ok? Baruch Hashem com referência a isso daí, ok? Amanhã, né, nós estaremos falando aqui, né, amanhã e domingo, nós estaremos falando aqui sobre Aseret Yemei Teshuvah, Aseret Yemei Teshuvah, que significa os 10 dias de penitência, né? Pode ser Teshuvah também, além de retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ele também pode ser chamado de penitência, ok? A Teshuvah é isso, né? Um retorno, uma penitência, né? Então, por isso, Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de penitência. Amanhã nós estaremos aí conversando um pouco mais sobre essa questão aqui que temos diante de nós, né? Os 10 dias de penitência que nos leva desde o primeiro dia de Rosh Hashanah até o 10º dia, que é Yom Kippur, o dia do perdão, né? O dia da expiação. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos no 6º dia da semana, para o Shabat. Então hoje nós temos a nossa 6ª leitura da nossa Parashá semanal Nitzavim, né? Postado firmemente em pé diante de Deus, os teu Deus, ok? E então no capítulo 30 de Devarim, nós temos aí os versos 11 e 14, que nos fala sobre a proximidade com a Torá. Então Moshe, ele diz assim à nova geração: pois essa coleção de ordens que eu ordeno a você no dia de hoje não está oculta de você e nem está longe. Ela não está nos céus para que vocês digam: quem subirá até os céus para nós e a pegará? E nos ensinará de forma que possamos cumpri-la? Nem está além do mar para que vocês digam: quem cruzará até o outro lado do mar para pegá-la para nós, para nos ensinar de forma que possamos cumpri-la? Pelo contrário, esta é uma coisa que está muito perto de você, em sua boca e em seu coração, para observá-la, certo? Então, segundo os nossos mestres, né, que nos ensinam, né, os ensinamentos racídicos, então eles nos falam que, à primeira vista, né, essa afirmação, esta é uma coisa que está muito perto de você, em seu coração, né, como nos fala aí, em sua boca, em seu coração, para observá-la, parece contradizer nossa experiência, e assim a Torá é eternamente relevante, de que não é simplesmente uma coisa muito perto. Transformar os desejos do coração de uma pessoa de querer prazeres mundanos em um sincero amor a Deus. Ou seja, realmente, né, não é uma coisa simples. É algo realmente de muita labuta, luta, perseverança, insistência, busca, né? Realmente não é fácil transformar os desejos do coração mundanos, né, para os desejos sublimes e sinceros de amor a Deus, né? Então, é de fato uma luta constante, né? Não podemos aí darmos fraqueza, né? Ou como diz o outro, né? Como diz o ditado, né? Não vamos dar moleza para o azar, né? Tomar cuidado com isso. Entretanto, nós temos aí as palavras que diz para observá-la. No final, como nos diz no versículo, né? Esta é uma coisa que está muito perto de você, em sua boca e em seu coração, para observá-la. Então, os nossos mestres do Hassidismo, eles nos falam que nós estamos falando aqui, né,
meramente do amor que é suficiente para levar à observância prática dos mandamentos, mesmo que ele não seja palpável em seu coração como uma chama ardente, né? Então, para observá-la, ela precisa ser, como não é uma coisa palpável, né? As mitzvot de Hashem, a própria Torá, né? Na sua essência, mas nós precisamos entender, assim como o nosso coração realmente arde por um amor a Deus e a sua palavra, então realmente a palavra de Hashem, os seus mandamentos, precisa ser uma chama ardente em nossos corações para observá-la. Por isso, o fato de estar muito próximo significa que é acessível a qualquer pessoa que tenha cérebro na cabeça, né? Então, toda pessoa que tenha cérebro na cabeça, a Torá está acessível e ela precisa decidir. Já que a mente do indivíduo está sob seu controle e ele é livre para pensar o que quiser sobre qualquer assunto e para decidir livremente, né? Então, por isso, vejam bem, Deus, o único soberano, o único todo-poderoso, o único Deus, o único Salvador, ele deu ao ser humano essa capacidade, a sua mente, o seu cérebro, para ele pensar, refletir e decidir. E Deus não interfere nisso. Ele dá a cada ser humano esta liberdade, o poder de decidir. Por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, termos um governante, né, que venha decidir, pensar por nós. Negativo. Nós temos que ter a liberdade para poder ir e vir, liberdade para podermos expressar os nossos pensamentos, liberdade para podermos expressar e viver a nossa fé. Então, cada ser humano, Deus deu a eles, a cada um, a liberdade. E quem é o homem para nos privar da liberdade? É um caco de barro. Simplesmente isso, né? Então, por isso, nós vemos aqui, segundo os ensinamentos racídicos, né, que a palavra, a Torá, está perto de você, em sua boca e em seu coração, para observá-la. Então, esses aspectos aqui estão ligados diretamente à criação do homem, Rosh Hashanah, né? Exatamente porque Deus, quando ele criou o ser humano, ele capacitou o ser humano para ter a sua centelha divina, ter cérebro, ter mente, consciência, para poder pensar, refletir e tomar uma decisão, seja ela acertada ou não, seja verdadeira ou não, mas ele tem essa liberdade. Deus deu essa liberdade ao ser humano, né? Então, por isso que ninguém pode pensar por você, ninguém pode decidir por você. Deus te deu esse livre arbítrio, ok? Então, dentro desse sentido, quando nós usamos essa capacidade para pensar sobre a grandeza de Deus, ele inevitavelmente gerará em nossa mente, né, pelo menos, um amor por Deus suficiente para fazer a pessoa querer se ligar a ele através do cumprimento de seus mandamentos e do estudo da sua Torá. Então, amados, o estudo da Torá, ela é, de fato, a base da nossa liberdade. Sem o estudo da Torá, as pessoas tornam-se escravas. Porque o estudo da Torá é a base da nossa liberdade. Porque ela é a base da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Né? Nessas palavras nós temos aí realmente aquilo que Deus concedeu ao ser humano, algo que nada existe em toda a criação. Deus colocou no ser humano um cérebro. Nesse cérebro ele colocou ali a capacidade do pensar, a sua mente, o seu intelecto. E ele deu ao ser humano a liberdade.
para pensar, refletir, decidir. E ele, de fato, é escravo da sua decisão, seja ela boa ou não. Mas a nossa decisão é que vai refletir o nosso segundos à frente. Para os nossos filhos, o futuro. Para os nossos netos, o futuro do futuro. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, aquilo que Deus nos concede, nós precisamos saber usar adequadamente. Por isso, o estudo da Torá e os seus mandamentos, né, é para nós a base para esta liberdade ser real, verdadeira e sublime. Então, por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele também comentando sobre isso, ele nos diz: o povo judeu já estudava a Torá por quase 40 anos, quando Moshe pronunciou essas palavras. Portanto, eles sabiam em primeira mão que a Torá era acessível, isto é, não era remota, distante, ou mesmo, como diz ali, não está além. Mas o que Moshe está nos dizendo é que, apesar de a Torá ter algumas seções realmente remotas, distantes e que estão mais além, por causa da profundidade do saber, essas seções não estão remotas de fato, distante ou mais além de cada um de nós. Na medida em que nós estamos arraigados à essência de Deus e que transcende a Torá, até os seus aspectos mais complexos ou místicos não se encontram além de nós. Todos somos capazes de estudar na íntegra todos os aspectos da Torá. Então aqui o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele está dizendo que todos nós temos condições de podermos estudar a Torá, né, todo ser humano, né, não somente os judeus, mas também os não-judeus, né, tem a capacidade de poder estudar profundamente a Torá, mas precisa de uma orientação rabínica. Por quê? Porque a Torá foi revelada ao povo judeu. E as suas essências profundas, os seus mistérios profundos, né, realmente estão no domínio do povo judeu. É o que nós vimos esses dias atrás, né? Eis que as coisas reveladas é para todos, mas as coisas ocultas é para nós e os nossos filhos, disse Moshe. Então o que Moshe estava dizendo nestas palavras? Que as coisas ocultas da Torá, que são aquelas mais profundas, é para nós. Quem nós? Moshe, Arão, os anciãos, os príncipes do povo, judeu. E para os nossos filhos, as gerações futuras. Então, por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos conectados com essa verdade. Nós só poderemos compreender mais profundamente a Torá se nós estivermos conectados com o monoteísmo, com o fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso que nós vemos aí no mundo religioso aí fora, né, as pessoas estudando, entre aspas, né, o que eles chamam, a princípio já está errado, eles chamam de Antigo Testamento. Já está totalmente errado esta expressão, ok? E aí nomearam um novo livro, chamando o novo livro como sendo para eles, né, uma nova regra de fé e prática, um novo testamento, um novo testamento, por aí afora vai, certo? Mas o que nós observamos aí? Nós observamos milhares de contradições no seu novo livro, entre outras coisas, para eles o chamado Antigo Testamento, eles vão pegando com pinças, né, pedaços, né, de textos aqui, ali e acolá, e jogam dentro do seu novo livro, dizendo que o seu Messias que está dentro dessas pinceladas, né? E não é exatamente isso, né? Então, por isso, estudar a Torá, nós precisamos estar conectados com o judaísmo e com as orientações rabínicas para podermos compreender de forma adequada realmente
o estudo da Torá, seus mandamentos e a vontade divina. Por isso, né, realmente, estas expressões que nós encontramos, esta é uma coisa que está muito perto de você, em sua boca, em seu coração, para observá-lo. No primeiro plano, né, está falando que isto é acessível a todos. No segundo plano, de forma mais elevada, mais profunda, ela é uma coisa peculiar do povo judeu. Os sábios, os mestres, os rabinos, realmente têm essa questão peculiar, a profundidade da palavra, né? Que somente através deles, os sábios, os mestres, os rabinos, né, do povo judeu, é que nós podemos compreender realmente o que está por detrás da palavra escrita que nós lemos, o seu significado, a sua profundidade, o seu nível espiritual. Por isso, neste sexto dia da semana, em preparação para o sagrado dia do Shabat, e encerrando o dia sagrado do Shabat, estaríamos adentrando em Erev Rosh Hashanah, a véspera do Ano Novo Judaico 5.783. Então, nesse aspecto, nós estamos sendo chamados realmente a termos uma conexão com o estudo da Torá, com os seus mandamentos, as 7 leis de Noah, para termos uma conexão com os ensinamentos, com orientação rabínica, para que nós possamos compreender de forma mais profunda, mais íntegra, mais verdadeira, realmente o que é que Deus quer de cada um de nós. E em especial para nós, Benei Noach, entre as nações, nós temos aí uma tarefa suprema, que é transformar este mundo, ombro a ombro, com o povo judeu, para ser a moradia de Deus. E por isso, nós não podemos deixar de ter a orientação rabínica para cumprirmos a nossa missão. Ok? Então, o acendimento das luzes de Shabat para hoje, né? As 2 luzes, será às 17h43. A partir do momento que se acendem as luzes especiais de Shabat, então já é considerado Shabat. Então, por isso, você já pode começar a vivenciar, né, a aura do Shabat, ok? E a Havdalah amanhã acontecerá às 18h37, a separação do sagrado dia do Shabat para os 6 dias comuns. Amanhã, após a Havdalah, estaremos adentrando na véspera de Rosh Hashanah, e aí nós estaremos no último dia do mês de Elul, que é o chamado para a Teshuvah. E aí nós estaremos com mais reflexões sobre a Teshuvah, para podermos observar, sentir, ouvir realmente a sirene do alerta para entrarmos em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ok? Shabbat Shalom a você, família, e todas as comunidades de Hashem espalhadas aí pelo Brasil e mundo afora. Um Shabbat Shalom com muita presença divina, e seja em especial neste Shabbat uma renovação, renascimento da nossa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. E uma coisa muito importante, amados, o renascimento do amor a Deus com o amor à família. Ok? Vamos em frente, pois nós estamos no caminho certo. Shabbat Shalom, até mais.